Que alegria podermos viver esse tempo com a Lexio Divina. Cristo ressuscitou, ainda estamos nesse tempo bonito do tempo pascal, cheios da alegria da ressurreição. E hoje temos uma figura tão bonita, Estevão, que nos mostra essa vida transfigurada pela Palavra de Deus. Uma vida que vai fazer sinais, prodígios, milagres, que são os sinais que acompanham aqueles que querem viver a Palavra de Deus. E não tem maior milagre do que viver dia após dia, minuto após minuto, a escolha pela palavra, a escolha pelo amor, a escolha pela eternidade. Estevão é esse homem que pode verdadeiramente nos ajudar com esse amor, com esse fogo pela palavra. Atos 6, 8 a 15. Estevão, cheio da graça e do poder, operava prodígios e grandes sinais entre o povo. Intervieram então alguns da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus e alexandrios, dos da Cilícia e da Ásia, e puseram-se a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com o qual ele falava. Subornaram até alguns para dizerem: ouvimos-lo pronunciar blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Amotinaram-se assim o povo e os anciãos e os escribas, e chegando de improviso, arrebataram-no e levaram-no à presença do Sinédrio. Lá apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos dizer repetidamente que este Jesus, o Nazareu, destruirá este lugar e modificará os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os membros do Sinédrio, com os olhos fixos nele, tiveram a impressão de ver em seu rosto o rosto de um anjo. Bonito Estevão com esse fogo da palavra de Deus que o habita, e por isso ele tem uma vida transfigurada, uma vida que ninguém pode resistir ao Espírito Santo que o habita e que se transforma em sabedoria, se transforma também em esplendor. É uma pessoa que resplandece Deus, é uma pessoa que resplandece o ressuscitado. Pensamos para nós essa força da palavra de Deus que nos transfigura e por isso podemos ser autênticas testemunhas da ressurreição. O tempo pascal é o tempo de aprender a evangelizar, é o tempo de aprender a resplandecer do ressuscitado. Não é tempo de cara feia. Você não pode ter essa cara feia, mas ao contrário, você deve ter essa cara de que quem viu o Senhor vai encontrar, mesmo no sofrimento, momentos de a certeza de poder acreditar no grande milagre da ressurreição, no grande milagre da vida eterna, no grande milagre que é ter os olhos fixos nele e por isso resplandecer do Senhor. E agora meditemos o salmo que nos é dado nesse dia. Ensina-me teus estatutos, faz-me entender o caminho dos teus preceitos e eu meditarei sobre as tuas maravilhas. Afasta-me do caminho da mentira e gratifica-me com a tua lei. Eu escolhi o caminho da verdade e me conformo às tuas normas. Olha que bonito o caminho da meditação da palavra de Deus é o caminho das delícias de Deus. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos e eu meditarei as tuas maravilhas. Por que às vezes o nosso coração está desolado? Porque não meditamos suficientemente as maravilhas de Deus em nossa vida. Sabem que esse exercício da Lexio Divina é muito curador para o nosso coração. É um exercício que nos traz saúde do corpo e da alma, que traz saúde vocacional, porque uma pessoa que medita a palavra de Deus, ela se delicia com a palavra, ela é conquistada pelo amor, pela palavra de Deus. E ela entra num caminho de contemplação das maravilhas do Senhor, o que nos dá uma grande paz, o que nos dá uma grande certeza da bondade de Deus, da paternidade de Deus, da proteção de Deus. E como a palavra diz, meditar a palavra nos afasta do caminho da mentira e nos gratifica com a tua lei. Eu escolhi o caminho da verdade conforme as tuas normas. Bonito. A palavra, ela se torna não só exorcismo contra o mal, não só separação do mal, mas ela se torna um caminho de verdade. A pessoa entra na sua própria verdade, na verdade que é o próprio Deus, dentro do seu coração, dentro da sua existência, e ela consegue trilhar esse caminho da verdade. Mesmo que à nossa volta, como diz o Salmo, os príncipes se reúnem e falem mal contra mim. Quer dizer que a vida
do discípulo, aquele que medita a palavra, não é uma vida sem combates, não é uma vida sem calúnias, não é uma vida sem contradições, mas há uma serenidade interior, há uma paz interior que faz com que aquele que medita a palavra progride no caminho da verdade. João 6, 22 a 29 é uma das passagens mais bonitas da palavra de Deus, em que justamente Jesus vai se revelar como o pão vivo, o pão que vem saciar o nosso coração. E Ele nos dá esse conselho muito forte: trabalhai pelo alimento que não se perde. Nós podemos passar o nosso dia, a nossa vida, trabalhando, e às vezes podemos nos perguntar: mas eu fiz tudo isso para quê mesmo? Qual o resultado de tudo isso? O Senhor quer nos ensinar a trabalhar, sim, a trabalhar sem cessar, porque, como Ele diz no Evangelho de São João, meu Pai e eu trabalhamos sempre, mas a trabalhar de uma forma diferente, a trabalhar de uma forma espiritual, a trabalhar para a vida eterna. Não para acumular bens nessa terra, não somente para o pão de cada dia, mas a trabalhar com o coração já sedento, que trabalhamos para a eternidade. No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar percebeu que aí havia um único barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos. Os discípulos haviam partido sozinhos. Outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão. E quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os discípulos, subiu aos barcos e veio para Cafarnaum, à procura de Jesus. Encontrando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, não chegastes aqui? Quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais porque não vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Disseram então: que faremos para trabalhar nas obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é que creiais naquele que Ele enviou. Muito forte essa certeza da obra de Deus, que é a fé. Crer em Jesus Cristo, crer no seu poder, crer na sua palavra, crer no seu desígnio de amor em nossas vidas. É esse o grande trabalho dos discípulos. E me faz pensar essa palavra: por que que nós abrimos casas de retiro? E por que que arde no coração da igreja e no coração da nossa comunidade esse fogo de dizer: é preciso reabrir as casas de retiro que estão fechadas, é preciso ir até os confins da terra para anunciar a palavra de Deus? Por que esse fogo devorador do nosso coração? Porque também nós podemos dizer: bom, já temos tanto trabalho, já temos tantas coisas a fazer, já tem casas para se cuidar, podemos ficar tranquilos, mas por que esse fogo que nos impulsiona? Porque verdadeiramente é preciso que o mundo saiba que eles devem trabalhar, sim, mas trabalhar para o alimento que não se perde. Quantas pessoas chegam ao fim de uma vida sofridas porque passaram toda a sua existência à procura de bens materiais e são tão escassos e são tão efêmeros. E esse tempo da pandemia fez muita gente refletir. Mesmo pessoas muito ricas que acabaram de perceber que isso não compra a saúde, isso não compra os entes queridos de volta, isso não traz a libertação dos males desse mundo. Só Deus pode dar sentido à nossa existência. Então, esse fogo devorador da comunidade de anunciar a palavra, de ir a tempo e a contratempo, de ir em novos países, novos lugares e sobretudo, a comunidade vai onde ninguém quer ir. Vai onde tudo está em ruínas, vai onde as coisas estão paradas. E de novo, reescuta essa palavra de São Francisco. Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. É a palavra de Deus que nos dinamiza, que é esse dínamos que nos faz revigorar a cada dia e dizer: é preciso continuar, é preciso levar a tocha da palavra mais longe, mais longe, mais longe. Cada casa de retiro, e a web é também uma casa de retiro, é um foco do amor de Deus para incendiar o mundo. É um foco de despertar as consciências para dizer ao mundo: trabalha
pelo alimento que não se perde. Hoje nos é dado como leitura patrística uma carta de São Beda do século VIII. É tão bonito ver como a igreja hoje não parte só do que ela vive, da sua experiência com a palavra, mas ela recolhe os tesouros desde o primeiro século até agora. E essa carta vai falar justamente como somos uma raça escolhida, o sacerdócio do reino. Vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino. Este elogio foi feito outrora por Moisés ao antigo povo de Deus. Agora, com maior razão, o apóstolo Pedro o aplica aos pagãos, pois acreditaram em Cristo, que como pedra angular reuniu todos os povos na mesma salvação que fora dado a Israel. Chama-os de raça escolhida por causa da fé que os distingue daqueles que rejeitaram a pedra viva. Acabaram sendo eles mesmos rejeitados. Chama-os também sacerdócio do reino, porque estão unidos ao corpo daquele que é o supremo rei e verdadeiro sacerdote. Como rei, torna-os participantes do seu reino, e como sacerdote, purifica-os dos pecados pelo sacrifício do seu sangue. Chama o sacerdócio do reino para que se lembrem de esperar o reino eterno e ofereçam continuamente a Deus o sacrifício de uma conduta irrepreensível. São ainda chamados nação santa e povo que ele conquistou, de acordo com o que o apóstolo Paulo, comentando uma passagem do profeta, o seu justo viverá por causa da sua fidelidade, mas se esmorecer, não encontrarei satisfação nele. Nós não somos desertores para a perdição, somos homens de fé para a salvação das nossas vidas. Essa palavra de Hebreus 2 é muito forte. O justo viverá por causa da sua fidelidade, mas se esmorecer, não encontrarei nele nenhuma satisfação. Quer dizer que o trabalho do cristão é se ajustar à palavra de Deus, mas também guardá-la com fidelidade e não deixar que a chama, o fogo, esmoreça, se apague, porque podemos ter começado no Espírito e terminar a nossa vida na carne. Somos homens de fé para a salvação das nossas almas. Não somos desertores. É muito forte essa palavra de desertor. É aquele que deserta o seu posto de guarda. Mas não para ir ao deserto escutar Jesus. Não, não é isso. Mas porque ele se afasta justamente do deserto da existência na qual Jesus lhe falava e vai para o caminho que ele mesmo escolhe, largando, abandonando a sua vontade. O Espírito Santo vos colocou como guardas para pastorear a igreja de Deus que ele adquiriu como seu próprio sangue. Forte essa palavra. Atos 20, 28. Quer dizer que todos nós, todos sem exceção, não só o Papa, os bispos, os cardeais, os padres, não, todos somos chamados a ser guardiões do rebanho de Deus. Você tem um rebanho à tua volta que você deve guardar. E nas nossas casas de vida, mesmo o último que chegou, ele tem pessoas à volta dele e ele deve se tornar esse guardião do rebanho que Cristo adquiriu com o poder do seu sangue. Portanto, o sangue do nosso Redentor fez de nós um povo que ele conquistou, como outrora, com o sangue do Cordeiro, libertou do Egito o povo de Israel. Eis porque no versículo seguinte, recordando o significado místico da antiga história, Pedro ensina que ela deve ser realizada espiritualmente pelo novo povo de Deus, acrescentando, para proclamar as suas obras admiráveis. De fato, os que foram libertos da escravidão do Egito por Moisés entoaram ao Senhor um cântico de vitória. Depois de terem atravessado o Mar Vermelho e afogado o exército de Faraó, do mesmo modo, também nós, depois de termos recebido do batismo o perdão dos pecados, devemos agradecer dignamente os benefícios celestes. Os egípcios que afligiram o povo de Deus e por isso eram símbolo das trevas e das tribulações, representam muito bem os pecados que nos oprimiam, mas que foram lavados pelas águas do batismo. A libertação dos filhos de Israel e a sua caminhada para a terra da outrora prometida tem íntima relação com o mistério da nossa redenção e por ela nos dirigimos para os esplendores da morada celeste. Sob a luz e direção da graça de Cristo. Esta luz da graça foi também prefigurada
por aquela nuvem e coluna de fogo que durante toda a peregrinação pelo deserto defendeu os israelitas das trevas da noite e os conduziu através das veredas indescritíveis para a pátria prometida. É essa pátria que nós somos chamados. É para ela que o Senhor quer nos conduzir. E vivendo a palavra dia após dia, chegaremos lá, todos juntos, uns com os outros, uns por causa dos outros, uns que arrastam os outros e todos lavados pelo sangue do Cordeiro. Que o Senhor nos dê nesse tempo de alegria pascal a grande convicção que o que vale verdadeiramente a pena nas nossas vidas é trabalhar pelo alimento que não se perde. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.